Imagine que você está relaxando confortavelmente em sua casa após um longo dia de trabalho. De repente, sem nenhum aviso prévio, as luzes piscam erraticamente e apagam completamente. A tela da sua televisão fica instantaneamente preta, o zumbido familiar e constante da sua geladeira para, e o sinal do seu telefone celular desaparece sem deixar qualquer rastro. O silêncio toma conta. Ao olhar pela janela, você percebe que a cidade inteira, que há poucos instantes estava brilhantemente iluminada, agora está submersa na escuridão absoluta e impenetrável. Não há absolutamente nenhum som de explosões estrondosas ecoando ao longe. Não há edifícios desmoronando em nuvens de poeira. A paisagem urbana permanece fisicamente intacta, mas algo fundamental mudou. A verdade aterrorizante é que o seu país acabou de ser atacado. Isso não é um apagão rotineiro, não é um racionamento de energia planejado, nem um simples e inofensivo mau funcionamento técnico na subestação local. Este é um cenário de guerra moderna extremamente real e altamente sofisticado, ocorrendo bem diante dos seus olhos, sem que uma única gota de sangue seja derramada. Trata-se de um ataque de precisão cirúrgica, meticulosamente projetado para paralisar completamente as veias vitais da civilização contemporânea. Olá, eu sou a Analista Nova e você está assistindo ao canal Mistérios da Ciência. No episódio fascinante de hoje, vamos desvendar profundamente a ciência complexa e engenhosa por trás das armas de apagão em massa. Durante muitos séculos, a doutrina militar tradicional e as estratégias de guerra sempre se concentraram obsessivamente na destruição física absoluta. Os comandantes militares mediam o sucesso de uma campanha pelo número de edifícios que podiam ser arrasados e pelo diâmetro das crateras deixadas por bombas convencionais. O objetivo era a aniquilação total do inimigo. No entanto, com o avanço implacável da tecnologia, os estrategistas militares modernos chegaram a uma conclusão crucial. Destruir cidades fisicamente é um processo incrivelmente caro, logisticamente complexo e que inevitavelmente atrai forte condenação da comunidade global. Devido a isso, ocorreu uma mudança de paradigma massiva e silenciosa na ciência da guerra contemporânea. O objetivo principal agora não é mais aniquilar o inimigo de forma brutal e sangrenta, mas sim paralisar suas capacidades de forma sistêmica e eficiente. Por que gastar recursos imensos para bombardear e destruir uma fábrica de munições se você pode, com muito menos esforço, simplesmente cortar o fornecimento de energia elétrica que alimenta todas as máquinas em seu interior? A paralisia sistêmica provou ser uma estratégia infinitamente mais eficaz e incrivelmente difícil de ser revertida a curto prazo. Na nossa era digital hiperconectada, a eletricidade é literalmente o sangue que flui pelas veias da nossa civilização. Sem o fornecimento de energia constante e perfeitamente estável, toda a infraestrutura moderna colapsa em questão de horas. O efeito dominó é instantâneo e catastrófico. O sistema bancário global congela, impedindo qualquer transação. As redes de telecomunicações falham, silenciando a comunicação. O fornecimento de água potável cessa abruptamente, pois as bombas gigantescas das estações de tratamento perdem sua força motriz. A sociedade moderna é rapidamente reduzida a um estado de sobrevivência básica. Dominar, interromper ou destruir a rede elétrica de um adversário significa, na prática, assumir o controle total sobre o destino dessa nação. Até mesmo as instalações mais vitais e protegidas, como grandes hospitais metropolitanos, encontram-se em grave perigo. Embora possuam geradores a diesel de emergência, esses sistemas são apenas soluções temporárias para crises curtas. O combustível armazenado para alimentar esses enormes geradores geralmente dura apenas alguns dias sob carga máxima. Quando as reservas de diesel finalmente se esgotam, as máquinas de suporte à vida, as incubadoras neonatais e os equipamentos das salas de cirurgia desligam irreversivelmente. Este é o terrível custo oculto de uma perda repentina de energia em escala nacional. Para alcançar esse objetivo estratégico de paralisia em massa sem recorrer à aniquilação nuclear, as Forças Armadas dos Estados Unidos desenvolveram uma arma secreta altamente especializada, projetada especificamente para ser letal contra infraestruturas elétricas. Esta maravilha da engenharia militar atende pelo código técnico de CBU 94B. No entanto, ela é muito mais popularmente conhecida pelos apelidos de bomba de grafite ou bomba de apagão. É fundamental entender que esta não é uma bomba convencional projetada para perfurar bunkers de aço, demolir paredes de concreto armado
ou gerar uma onda de choque explosiva que seria letal para os seres vivos nas imediações do ponto de impacto. Do ponto de vista da física e da estratégia militar, esta bomba é estritamente classificada como uma arma não cinética no contexto de poder destrutivo estrutural. Isso significa que se esta bomba fosse acidentalmente lançada no meio de um campo de terra vazio, ela quase não causaria nenhum dano físico significativo ao ambiente ao seu redor. Seu propósito é totalmente outro. Mas, se esta mesma bomba for lançada com precisão milimétrica exatamente sobre uma subestação de alta tensão crítica, o resultado será apocalíptico para a rede. Ela desencadeará uma complexa reação em cadeia eletromagnética capaz de paralisar instantaneamente toda a rede de distribuição de eletricidade em uma área que pode abranger milhares de quilômetros quadrados. Vamos realizar uma dissecação técnica e analisar a anatomia fascinante desta CBU 94B. Em termos puramente técnicos de engenharia de armamentos, ela é classificada como uma munição cluster, ou bomba de fragmentação. A estrutura externa que observamos é, na verdade, apenas uma cápsula portadora aerodinâmica, conhecida como dispensador de munições táticas. Dentro desta enorme carcaça cilíndrica de metal resistente estão perfeitamente acondicionadas centenas de pequenas submunições. Estas pequenas unidades são os verdadeiros atores principais na missão de causar o apagão elétrico. Este design de dispersão permite que a arma cubra uma área de alcance incrivelmente vasta e uniforme sobre o alvo selecionado. Como o alvo principal são as infraestruturas vitais do inimigo, que por sua própria natureza estratégica costumam ser fortemente vigiadas por sofisticados sistemas de defesa aérea, esta bomba não pode ser lançada por qualquer tipo de aeronave convencional. A missão exige um nível de furtividade extremo para garantir o sucesso e a sobrevivência do piloto. Por esse motivo, esta missão crítica é geralmente confiada exclusivamente aos bombardeiros furtivos de elite, como o icônico F-100 e 17 Nighthawk, ou aos avançados caças de quinta geração, como o F-35 Lightning II. A capacidade furtiva dessas aeronaves garante que elas possam se infiltrar profundamente no espaço aéreo hostil sem serem detectadas pelos radares inimigos. Imagine um momento de extrema tensão a dezenas de milhares de pés de altitude. As portas do compartimento de armas do bombardeiro furtivo abrem-se lenta e silenciosamente na escuridão da noite. Com cálculos computadorizados de altíssima precisão, baseados em algoritmos complexos, a pesada bomba CBU 94B é finalmente liberada de seus ganchos de retenção. A inexorável força da gravidade começa a assumir o controle total da situação, puxando este maciço cilindro de metal de centenas de quilos para baixo. Ele mergulha rapidamente, cortando e rasgando o ar frio da noite em direção ao seu alvo. Uma subestação elétrica adormecida e vital, localizada a muitos quilômetros abaixo na superfície da Terra. Enquanto mergulha pela atmosfera em alta velocidade, pequenas aletas aerodinâmicas localizadas na seção da cauda do dispensador abrem-se com um estalo mecânico. A função destas aletas é estabilizar a rotação da bomba, garantindo uma trajetória perfeita. Simultaneamente, o sofisticado sistema de navegação inercial interno começa a guiar a arma. Esse sistema de navegação corrige continuamente a rota, direcionando a bomba com precisão cirúrgica para as coordenadas GPS exatas que foram trancadas em sua memória antes do lançamento. Mas, de forma crucial, esta bomba não foi projetada para colidir violentamente com o solo. Seus sensores internos têm uma função muito mais sofisticada a cumprir. Um sensor altímetro de altíssima precisão embutido no nariz da bomba lê constantemente a distância exata entre a arma e a superfície da Terra. Ele está aguardando, processando dados em milissegundos até atingir a altitude pré, calculada que seja a mais absolutamente ideal para iniciar a fase crítica de liberação das suas submunições mortais. Quando a bomba finalmente atinge essa altitude específica rigorosamente programada em seus circuitos, uma pequena carga explosiva linear, que se estende longitudinalmente ao longo de todo o corpo do dispensador, é detonada. Esta explosão não tem o objetivo de destruir o alvo no solo, mas sim de atuar como um mecanismo de abertura de precisão. A força calculada dessa explosão descasca a casca externa grossa do dispensador metálico como se estivesse abrindo um zíper gigante em pleno ar. A casca de metal sólido divide-se perfeitamente em duas metades simétricas que são arremessadas para longe pela força centrífuga,
revelando a carga mortal que estava cuidadosamente escondida em seu interior. Nesse exato instante, 202 submunições altamente especializadas, designadas tecnicamente como BLU-114B, são expelidas violentamente do ventre da bomba-mãe. Elas se espalham pelo céu noturno seguindo um padrão geométrico rigorosamente calculado pelos engenheiros balísticos, projetado para maximizar a área de cobertura sobre a subestação. A dispersão destas minúsculas submunições é suficiente para cobrir completamente uma área equivalente à de vários campos de futebol profissionais. No entanto, essas submunições não caem simplesmente em queda livre, como pedras pesadas em direção ao chão. Seu design incorpora um mecanismo aerodinâmico engenhoso para controlar sua descida. Elas foram meticulosamente projetadas para flutuar suavemente para baixo, com uma lentidão e elegância quase poéticas. Este controle de velocidade de descida é vital para garantir que a dispersão final do material condutor sobre o complexo alvo elétrico alcance o nível máximo de eficiência e cobertura, maximizando a probabilidade de um curto-circuito. Cada unidade individual destas submunições BLU-14B tem a forma simples de um cilindro metálico liso, cujo tamanho físico é aproximadamente comparável ao de uma lata grande de refrigerante comum. É difícil acreditar que dentro desta pequena lata, de aparência inofensiva e trivial, resida a chave tecnológica para paralisar completamente a sociedade moderna. O design interno desta submunição é uma obra-prima da engenharia militar. Ele combina princípios avançados de mecânica dos fluidos aplicada e física de materiais exóticos para criar, no momento exato, uma vasta nuvem condutiva de eletricidade que é fisicamente impossível de ser evitada ou repelida pela infraestrutura elétrica que está exposta ao ar livre. Meros instantes após serem violentamente ejetadas do corpo da bomba-mãe, um pequeno paraquedas de formato quadrado, feito de material sintético resistente, infla-se automaticamente a partir da seção da cauda de cada uma das latas BLU-14B. O céu noturno enche-se repentinamente de centenas destes pequenos paraquedas descendo em sincronia. Este paraquedas quadrado serve a um propósito duplo essencial. Primeiro, ele atua como um freio aerodinâmico, retardando significativamente a velocidade de queda da lata cilíndrica para garantir que ela não colida com o solo muito rapidamente. Segundo, e mais importante, ele estabiliza a orientação da lata, mantendo-a em uma posição vertical rigorosamente perfeita. Enquanto flutuam serenamente para baixo com a assistência dos pequenos paraquedas quadrados, um mecanismo mecânico interno dentro de cada lata é ativado e começa a girar em altíssima velocidade. Esta rápida rotação centrífuga não é acidental. É a preparação física crucial e indispensável para a fase final de liberação da carga útil principal. Confinados firmemente dentro de cada um desses cilindros metálicos giratórios, encontram-se centenas de rolos de fios superfinos esperando pacientemente o momento de sua libertação. Eles estão enrolados com uma tensão extrema, assemelhando-se a molas mecânicas altamente comprimidas, prontas para lançar uma imensa teia de aranha condutiva no ar. Quando essas latas suspensas por paraquedas atingem uma distância crítica de apenas algumas dezenas de metros diretamente acima das instalações de cabos de alta tensão expostos, um temporizador eletrônico interno emite seu último pulso. Uma pequena carga propulsora localizada na base do cilindro detona com um som de estalo suave e abafado. Mais uma vez, é fundamental destacar que esta pequena explosão não possui nenhuma capacidade letal ou destrutiva por si só. Sua função mecânica é puramente atuar como um mecanismo ejetor preciso, projetado exclusivamente para empurrar com força os rolos de material especial para fora da base aberta do cilindro metálico que os continha. Em uma mera fração de segundo, milhões de fios individuais de filamento de carbono incrivelmente finos são arremessados violentamente para fora e desvendam-se no ar livre. Devido à intensa rotação centrífuga gerada anteriormente pelo mecanismo da lata, esses filamentos não caem em linha reta, eles se espalham lateralmente com grande amplitude. O padrão de dispersão assemelha-se surpreendentemente a uma gigantesca e intricada teia de aranha sendo lançada com precisão por um gladiador mecânico invisível. Centenas de latas liberando simultaneamente essas vastas redes de filamentos criam um espetáculo visual que é ao mesmo tempo esteticamente deslumbrante e profundamente aterrorizante. Essas infinitas redes de carbono sobrepostas colidem
e se emaranham no ar, formando rapidamente uma densa nuvem ou névoa de aspecto metálico escuro. Surpreendentemente, devido às propriedades físicas únicas do material, esta vasta nuvem não despenca imediatamente para o solo sob a influência da gravidade, como seria de se esperar. Por possuir uma massa incrivelmente leve, quase insignificante, a nuvem de filamentos condutores levita e dança graciosamente ao sabor das correntes de ar noturnas. Lentamente, movida por brisas suaves, ela desce de forma inexorável, envolvendo gradualmente toda a vasta área exposta da subestação elétrica como um cobertor mortal. É precisamente neste ponto que reside a genialidade perversa e a verdadeira letalidade desta arma. Ela não requer explosões massivas direcionadas, ela simplesmente permite que as forças elementares da gravidade e do vento completem silenciosamente o trabalho destrutivo de posicionar o material fatal exatamente onde ele causará o maior dano sistêmico. Mas de que material exótico e letal é feita essa nuvem mágica e destrutiva? A matéria-prima principal é a fibra de carbono, ou grafite, que foi submetida a um complexo e rigoroso processamento químico industrial. Os cientistas militares enfrentaram um desafio formidável. Eles precisavam desesperadamente de um material que possuísse duas propriedades fundamentais. Essas duas propriedades são, na verdade, bastante contraditórias. Primeiro, o material precisava ser excepcionalmente leve e aerodinâmico para ter a capacidade de flutuar no ar por longos períodos, maximizando a dispersão. Em segundo lugar, e de forma crítica, ele precisava ser um condutor de eletricidade absolutamente extraordinário, capaz de transportar altas correntes. Para atingir esse equilíbrio perfeito, cada fio individual de filamento de carbono contido nesta bomba possui uma espessura física de apenas alguns micrômetros. Para colocar isso em perspectiva, eles são ordens de grandeza mais finos do que um único fio de cabelo humano comum. Essa espessura microscópica é o segredo de sua flutuabilidade incomparável. Devido à sua extrema finura e leveza quase imaterial, esses filamentos de carbono desafiam a resistência do ar convencional. Em vez de caírem rapidamente, eles flutuam em direção ao solo com uma velocidade incrivelmente lenta, comportando-se de maneira muito semelhante a partículas de poeira microscópicas dançando sob um raio de sol em uma sala fechada. Essa característica aerodinâmica peculiar garante que os filamentos tenham tempo suficiente para penetrar e se alojar nas menores frestas e nos cantos mais inacessíveis dos isoladores elétricos da subestação. A capacidade de levitar é absolutamente vital para o sucesso da arma. Se os militares tivessem optado por usar fragmentos de cobre ou ferro, o ataque falharia miseravelmente. Materiais metálicos convencionais, devido à sua alta gravidade específica e peso inerente, cairiam diretamente no solo como pedras. Consequentemente, eles não teriam a oportunidade de aderir aos cabos elétricos de alta tensão que estão estrategicamente suspensos a dezenas de metros de altura. A fibra de carbono resolve esse complexo desafio de engenharia com perfeição. Os filamentos de grafite atuam essencialmente como parasitas mecânicos invisíveis a olho nu, voando silenciosamente pelo ar noturno em busca de sua presa específica. Correntes elétricas de altíssima tensão. Vamos mergulhar muito mais fundo, até o nível subatômico, para compreender exatamente por que a grafite é uma substância tão extraordinariamente letal para sistemas elétricos. A grafite, que em sua essência química fundamental é composta por carbono puro, possui uma estrutura cristalina em camadas que é notavelmente única na tabela periódica. Dentro dos limites de cada uma dessas camadas microscópicas, os átomos de carbono estão fortemente ligados uns aos outros, formando um padrão geométrico hexagonal incrivelmente organizado e estável. No entanto, as forças químicas de atração, que mantêm uma camada unida à camada adjacente acima ou abaixo dela, são surpreendentemente fracas e frouxas. A grande vantagem e o segredo destrutivo dessa estrutura em camadas peculiares é a presença abundante de elétrons livres, também conhecidos na física quântica como elétrons deslocalizados. Esses elétrons deslocalizados não estão rigidamente presos à órbita de um único átomo de carbono específico. Em vez disso, eles possuem a liberdade física para surfar e se mover desimpedidos através da vasta estrutura hexagonal com uma velocidade impressionante. É precisamente essa altíssima mobilidade dos elétrons que confere à grafite sua condutividade elétrica formidável. Essa capacidade de conduzir eletricidade rivaliza, e em certas condições específicas,
até supera a de muitos metais puros convencionais usados em cabos. Além de sua condutividade natural extrema, os filamentos de carbono utilizados especificamente nesta bomba militar recebem um tratamento adicional. Eles são revestidos com uma fina camada de um material protetor altamente secreto. A função vital desse revestimento químico especializado é impedir que o filamento de carbono entre em combustão espontânea ou evapore rápido demais no exato milissegundo em que for atingido pela primeira vez pela colossal corrente de alta tensão. Essa camada protetora garante que o filamento sobreviva fisicamente pelo tempo necessário para causar o dano máximo. Ele precisa durar apenas frações de segundo a mais para desencadear a reação de curto-circuito mais violenta e destrutiva possível contra a infraestrutura elétrica. Agora, a nuvem de grafite letal, que flutuava lentamente, finalmente desce em sua totalidade, envolvendo e sufocando a subestação elétrica que opera completamente exposta ao ar livre. A subestação é o coração pulsante de qualquer sistema nacional de transmissão de energia. É nestas complexas instalações que a eletricidade, viajando a tensões massivas de centenas de milhares de volts vindas das usinas geradoras, tem sua pressão elétrica drasticamente reduzida por transformadores gigantescos antes de poder ser distribuída com segurança para as residências. Essas subestações são verdadeiros labirintos repletos de transformadores colossais, quilômetros de grossos cabos de cobre nu e enormes isoladores de cerâmica que ficam permanentemente expostos às intempéries. Os sistemas de energia de extra alta tensão dependem inteiramente de um princípio físico simples. Eles usam o próprio ar atmosférico como seu material isolante natural. Desde que a distância física mantida entre os cabos energizados seja suficientemente grande, a corrente elétrica não conseguirá saltar através do espaço vazio. Os enormes isoladores de cerâmica, que se assemelham a pilhas de pratos sobrepostos, têm a função crítica de impedir que a eletricidade viaje dos cabos energizados para as torres de suporte metálicas aterradas. Todo esse elaborado design de engenharia civil e elétrica baseia-se na premissa fundamental de que o ar ao redor dos cabos permanecerá sempre limpo e, portanto, incapaz de conduzir eletricidade. No entanto, a intrusão da nuvem de grafite altera as leis da física naquele ambiente de forma instantânea e catastrófica. Ela anula completamente as propriedades isolantes do ar livre. Quando os milhões de fios de filamento de carbono caem, cobrindo os discos de cerâmica isolante e envolvendo os cabos nus de alta tensão, eles criam imediatamente uma série de pontes condutoras microscópicas e invisíveis. Essas pontes de carbono conectam fisicamente caminhos elétricos vitais que, pelo design do sistema, nunca deveriam entrar em contato sob nenhuma circunstância. E é exatamente neste ponto crítico de ruptura que o silêncio sereno da noite será violentamente estilhaçado pela força mais brutal e incontrolável da natureza. O cabo de alta tensão, que carrega dezenas de megawatts de energia pura, repentinamente encontra um atalho elétrico direto para a Terra ou para outro cabo de fase através daquele frágil filamento de carbono da espessura de um fio de cabelo. A corrente elétrica perde instantaneamente o controle. Obedecendo às leis da física, ela buscará desesperadamente a rota de fuga que ofereça a menor resistência possível, e o carbono fornece exatamente essa via expressa perfeita e sem obstáculos. Na ciência da eletricidade, a corrente sempre flui pelo caminho mais fácil. Quando um único e frágil filamento de grafite preenche a lacuna de ar entre um cabo carregando centenas de milhares de volts e a estrutura da torre de metal maciço ancorada profundamente no solo, um fenômeno físico absolutamente aterrorizante é desencadeado. Uma quantidade massiva de corrente elétrica flui instantaneamente através daquele pequeno fio de carbono. Isso provoca um curto-circuito colossal, uma falha catastrófica de proporções gigantescas. Como o filamento de carbono é microscopicamente fino, ele possui um limite físico extremamente baixo para a quantidade de corrente elétrica que pode atravessá-lo com segurança. Quando atingido por milhões de watts de energia pura, a temperatura do filamento dispara a níveis absurdos instantaneamente. Em questão de milissegundos imperceptíveis ao olho humano, a fibra de carbono não apenas derrete, ela evapora completamente, vaporizando-se na atmosfera. No entanto, a destruição física e a vaporização deste filamento não representam o fim do desastre. Pelo contrário, marcam o início da verdadeira aniquilação estrutural da subestação. A rápida evaporação do filamento de carbono
impulsionada pelo calor extremo e instantâneo do curto-circuito inicial, cria uma espessa nuvem de gás altamente ionizado no ar circundante. Esta nuvem de gás ionizado é conhecida na física como plasma. O plasma é amplamente considerado como o quarto estado fundamental da matéria no universo. E o fato mais crítico de todos: o plasma é um condutor de eletricidade excepcionalmente superior, conduzindo corrente com muito mais eficiência do que qualquer metal sólido conhecido, seja cobre ou prata. Este gás plasma recém-formado preenche rapidamente a lacuna de ar isolante que existia entre os cabos e a Terra. Ele cria efetivamente um túnel condutor invisível que permite que a colossal corrente elétrica continue a fluir livremente sem encontrar nenhuma resistência significativa. É exatamente através deste túnel de plasma sobreaquecido que ocorre o aterrorizante fenômeno físico conhecido como arco elétrico. Trata-se na prática de um relâmpago massivo criado pelo homem. Este relâmpago artificial atinge horizontalmente a superfície da Terra, destroçando tudo em seu caminho. O arco elétrico produz um clarão ofuscante de luz azul esbranquiçada, capaz de cegar temporariamente qualquer observador próximo, acompanhado por um estrondo explosivo ensurdecedor que rasga o silêncio da noite. A corrente elétrica continua a fluir descontroladamente através do ar. O ar, antes um isolante perfeito, transformou-se agora num condutor sem falhas. A temperatura no núcleo fervente deste arco elétrico atinge níveis absolutamente absurdos, superando facilmente a marca impensável de 5.000 graus Celsius. Para contextualizar, essa temperatura infernal é substancialmente mais quente do que a superfície visível do nosso Sol. Não existe absolutamente nenhum material empregado na construção de uma subestação elétrica comercial que tenha sido projetado para suportar um calor tão extremo e concentrado. O aço estrutural espesso das torres de suporte amolece rapidamente como cera quente, e os grandes isoladores de cerâmica projetados para resistir ao calor moderado racham violentamente. Eles se despedaçam em milhares de fragmentos afiados devido ao choque térmico instantâneo e devastador. A vítima principal e mais cara deste ataque cirúrgico é o transformador principal, uma máquina colossal avaliada em milhões de dólares. Esse equipamento crítico abriga em seu interior enormes bobinas enroladas de fio de cobre maciço. Além do cobre, o transformador é preenchido com milhares de litros de óleo de resfriamento altamente inflamável. Quando o curto-circuito externo desencadeia um aumento maciço de corrente reversa, as bobinas de cobre dentro do transformador derretem quase instantaneamente. O óleo de resfriamento ferve violentamente em frações de segundo, expandindo-se rapidamente sob imensa pressão. Essa rápida expansão térmica frequentemente aciona explosões secundárias devastadoras que destroem completamente o robusto invólucro de aço do transformador, lançando destroços em chamas por toda a subestação. Todo este processo terrivelmente destrutivo, desde o momento em que o filamento de carbono atinge o alvo, passando pela sua vaporização em plasma, até o derretimento do transformador gigante, ocorre em menos de um segundo. Uma subestação de transmissão vital, cujo projeto, construção e calibração meticulosa consumiram anos de esforço e milhões de dólares, é reduzida a um monte inútil de aço derretido e fuligem carbonizada. Tudo isso foi provocado por um simples fio de carbono, não mais espesso do que a delicada teia de uma aranha. Uma eficiência destrutiva verdadeiramente aterrorizante. Quando uma subestação principal é paralisada de forma tão abrupta, os sistemas centrais de computadores que monitoram e controlam a rede elétrica nacional detectam imediatamente anomalias extremas de tensão. Para evitar que essa falha em cascata se espalhe fisicamente e destrua outras subestações saudáveis, os sistemas automáticos de proteção entram em ação. Eles cortam o fornecimento de energia preventivamente e à força. No entanto, esse desligamento repentino cria um pico massivo de carga que é transferido para outras lines de transmissão, sobrecarregando-as. Isso desencadeia um efeito dominó imparável, onde subestações inteiras desligam umas às outras em uma reação em cadeia descontrolada, resultando no colapso total da rede nacional. Agora amplie essa visão perturbadora. Imagine se não fosse apenas uma única bomba lançada isoladamente, mas dezenas de bombas CBU 94 bidirecionadas de forma simultânea e perfeitamente coordenada contra todas as principais subestações vitais de um país inteiro. Durante o decorrer de uma única noite sombria,
aquela nação seria efetivamente devolvida à Idade Média. As telas de radar de defesa aérea militar tornam-se completamente cegas. Os sistemas seguros de comunicação de comando e controle são cortados, impossibilitando que os líderes do país transmitam ordens vitais às suas tropas dispersas. A nação inteira encontra-se paralisada, incapaz de oferecer qualquer resistência coordenada ou eficaz ao ataque iminente. O poder aterrorizante e a eficácia brutal desta bomba de grafite não são meras especulações teóricas descritas em manuais militares. A história militar moderna registrou seu uso inaugural com um sucesso devastador em maio de 1999. Naquela época, as forças da OTAN lançaram uma maciça campanha aérea estratégica, denominada Operação Força Aliada. Esta operação foi direcionada contra a República Federal da Iugoslávia, que hoje conhecemos como Sérvia. O objetivo primordial da guerra era forçar o fim do sangrento e prolongado conflito na região disputada do Kosovo. No início da campanha, a OTAN dependia fortemente de bombas explosivas convencionais para destruir alvos físicos como bases militares e pontes estratégicas. No entanto, o comando militar sérvio demonstrou uma resiliência notável e uma capacidade surpreendente de adaptação rápida aos bombardeios tradicionais. Os estrategistas dos Estados Unidos logo perceberam que precisavam adotar uma abordagem muito mais fundamental para desmantelar a infraestrutura de comando e controle do inimigo. Chegara a hora de testar a bomba de grafite. Na profunda escuridão da noite de 2 de maio de 1999, um esquadrão de bombardeiros furtivos F-117 Nighthawk decolou sob o mais rigoroso sigilo operacional. Seus alvos designados não eram quartéis de infantaria repletos de soldados ou vastas fábricas de munição, mas sim as principais instalações de geração e transmissão de energia elétrica em Obrenovac, Kostolac e Novi Sad. O objetivo cirúrgico desta missão sem precedentes era cortar completamente o fornecimento da energia elétrica essencial que alimentava os sofisticados sistemas de defesa aérea e as redes de comunicação militar da Sérvia. O ataque foi executado com uma precisão clínica e fria. As bombas CBU-9 e 4B foram lançadas nos locais exatos, liberando suas letais nuvens de filamentos de carbono. Os resultados operacionais foram instantâneos, impressionantes e absolutamente devastadores. Em menos de uma única noite de bombardeio, mais de 70% de todo o território da Sérvia, incluindo sua capital densamente povoada, Belgrado, perdeu o fornecimento de energia elétrica de forma total e abrupta. O país inteiro foi lançado numa escuridão confusa e aterradora. O impacto psicológico resultante deste apagão repentino e massivo sobre a população civil foi imensurável. Cidadãos comuns, acostumados às conveniências vitais da vida moderna, de repente se viram completamente isolados, sem acesso a qualquer fonte de informação. As bombas de água da cidade pararam de operar, cortando o suprimento de água potável em áreas urbanas. Os grandes hospitais lutavam desesperadamente para manter equipamentos críticos funcionando com geradores de energia de reserva severamente limitados. O pânico generalizado espalhou-se pela população muito mais rápido do que a onda de choque de qualquer explosão de bomba convencional, colocando uma pressão psicológica formidável e insustentável sobre o governo sérvio. Do ponto de vista puramente militar, os efeitos táticos do apagão foram ainda mais letais e decisivos. Sem o fornecimento contínuo de eletricidade da rede nacional, os sistemas de radar de alerta precoce da Sérvia ficaram completamente cegos. Os computadores centrais de comando de defesa aérea tornaram-se incapazes de coordenar lançamentos de mísseis antiaéreos. Essa cegueira eletrônica concedeu liberdade operacional absoluta aos caças da OTAN para patrulhar e operar no espaço aéreo da Sérvia sem enfrentar qualquer ameaça significativa da defesa em solo. A paralisia sistêmica da energia elétrica provou ser, sem dúvida, a chave mestra para alcançar uma vitória estratégica avassaladora e rápida no teatro de operações. No entanto, a parte mais extremamente frustrante de todo o ataque para os engenheiros elétricos sérvios foi o meticuloso e exaustivo processo de recuperação pós-ataque. Ao lidar com os danos de uma bomba convencional, as equipes de reparo simplesmente removem os grandes escombros físicos com escavadeiras e reconstroem a infraestrutura danificada com aço e concreto. Mas ao tentar restaurar a energia após um ataque de bomba de grafite, os técnicos de manutenção são forçados a limpar manualmente milhões de fios de filamento de carbono microscópico.
Esses filamentos aderem com tenacidade extrema a cada pequena fresta dos isoladores de cerâmica, aos cabos expostos e às estruturas das torres de aço que compõem a subestação. Devido à sua espessura ínfima, esses filamentos letais são quase impossíveis de serem vistos a olho nu, um problema que é gravemente exacerbado pela escuridão da noite durante um apagão. O processo de limpeza exige uma inspeção manual minuciosa e demorada. Se os técnicos sérvios deixassem passar despercebidos até mesmo alguns poucos fios de filamento escondidos e cometessem o erro fatal de tentar reativar o fluxo de eletricidade de alta tensão, um curto-circuito secundário maciço ocorreria quase instantaneamente. Isso criaria um novo e devastador arco elétrico, derretendo imediatamente todo o equipamento valioso que eles haviam acabado de consertar com tanto esforço. Era um jogo de gato e rato desesperador. Esse processo de limpeza excruciante consumiu vários dias preciosos, mantendo o país efetivamente paralisado e vulnerável, enquanto as forças militares adversárias continuavam seu avanço implacável. O sucesso inegável desta estratégia na Sérvia forneceu uma prova irrefutável de que armas de natureza não cinética poderiam de fato vencer guerras inteiras. Agora vamos avançar no tempo até a nossa era atual e analisar detalhadamente um dos pontos de conflito geopolítico mais voláteis e perigosos do mundo: as crescentes e complexas tensões entre as nações do Ocidente, o Estado de Israel e a República Islâmica do Irã. O epicentro absoluto desta crise global é o controverso e acelerado programa nuclear iraniano. A comunidade internacional teme profundamente que esse programa tenha o objetivo final de produzir armas de destruição em massa. O Irã, por sua vez, está agudamente ciente da constante ameaça de ataques aéreos preventivos contra suas instalações nucleares vitais. Eles absorveram as duras lições da história passada, observando seus vizinhos no Oriente Médio. Lembrando-se vividamente de como as instalações nucleares emergentes no Iraque e na Síria foram destruídas por ataques aéreos surpresa, o Irã adotou medidas de defesa física extremas. Eles construíram suas principais e mais sensíveis instalações de enriquecimento de urânio, notavelmente em Natanz e Fordow, enterradas profundamente nas entranhas da terra firme. Essas instalações subterrâneas estão sepultadas sob dezenas de metros de rocha sólida impenetrável e camadas massivas de concreto armado superespesso. O nível de proteção física projetado é tão extraordinariamente alto que se acredita amplamente que mesmo as bombas convencionais destruidoras de bunkers mais potentes teriam extrema dificuldade em penetrar e causar danos. Até mesmo a colossal GBU 57 Massive Ordnance Penetrator, a maior bomba não nuclear do arsenal dos Estados Unidos, com um peso assombroso de quase 14 toneladas, pode não possuir força cinética suficiente para perfurar as espessas camadas de proteção blindada da instalação de Fordow, que foi engenhosamente escavada no coração de uma imensa montanha de pedra. E é aqui, neste embate entre engenharia de defesa e táticas de ataque, que nós encerramos nossa jornada de hoje. Eu sou analista nova do canal Mistérios da Ciência. Espero que esta análise profunda sobre a guerra não cinética tenha expandido sua compreensão sobre os conflitos modernos. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo.